Boa noite, pessoal. Boa noite, seres de luz. Tudo bem com vocês? E nós estamos aqui para mais uma live no nosso canal Dei a Dica TCI, Ufologia e Espiritualidade. E o nosso palestrante de hoje é o meu amigo Marcos Sanches. Ele é orador, palestrante, terapeuta holístico, professor de terapias holísticas, escritor e muito mais que ele vai contar para a gente. Então, bora para a live. Boa noite, Márcia. Boa noite, Cíntia. Então, vamos chamar o Marco. Boa noite, Marco. Tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bom, Jaqueline? Como é que você está? Tudo jóia. E você? Eu estou bem, graças a Deus, em paz, feliz. Isso que importa, né? Claro, claro. Marco, Esse é o tema. Marco, conta pra gente quem é o Marcos Sanches, porque é tanta coisa no currículo que eu não tive como falar na introdução, e nada melhor do que você para contar pra gente tudo que você faz, que já fez até hoje. Ok. Eu costumava brincar com as pessoas e dizer para elas assim: olha, eu estou vivendo um momento de muita paz, de muita luz e de muita tranquilidade, de muita alegria. E se eu conseguir, qualquer um é capaz de conseguir. Porque eu fui uma pessoa absolutamente normal, né? Sou uma pessoa absolutamente normal, com todos os defeitos e qualidades de uma pessoa normal. E aprontei muito e fiz muita coisa errada e tudo, e, enfim. Quem me conheceu antes da minha busca espiritual jamais diria que eu seria capaz de atingir um estado de paz, como de fato eu vivo hoje, né? Então, eu fui um buscador espiritual, eu andei por vários caminhos, e o que me levou à espiritualidade, eu tive um período anterior, na minha juventude, na minha adolescência, que eu me interessei um pouco sobre a espiritualidade, busquei um pouco sobre alguns lugares, alguns caminhos espirituais, religiosos, mas depois eu me desiludi e me intitulava ateu, né? Me intitulava ateu. Até a morte da minha mãe. A minha mãe era uma pessoa que tinha uns dons, ela conseguia prever algumas coisas de futuro e tudo mais, que ficou muito comprovado que isso aconteceu mesmo. Mas a gente não dava muito crédito a ela, e quando ela morreu, isso me tocou muito, porque na verdade ela queria me avisar, ela queria se despedir de mim, e eu acabei não deixando ela se despedir, dizendo para com isso, mãe, não sei o quê, né? Fica falando essas coisas, de repente atrai coisa ruim mesmo, e não ouvi a minha mãe. E uma semana depois ela teve um AVC e ficou em coma por 6 meses. Olha. E quando ela começou a melhorar e começou a perceber e se comunicar com as pessoas, eu morava em Aracaju, eu corri para São Paulo para conversar com ela e ouvir a mensagem dela, né? E eu cheguei 1 hora atrasado aqui em São Paulo, né? Quando eu cheguei, ela tinha falecido há 1 hora. E aquilo me chocou bastante, e então eu quis saber se realmente existia alguma coisa depois da morte, né? O que era a espiritualidade, enfim. Então aí eu comecei a minha busca espiritual. E um amigo meu, que faleceu recentemente, que foi responsável de eu ter me tornado um homem espiritualizado e terapeuta, inclusive, ele me fez um desafio. Ele falou assim: eu sei que você não acredita em florais, né? Eu falei: não, acho bobagem e tal. Eu falei assim: então é você que eu preciso. Preciso de uma pessoa que não acredita para tomar e comprovar se ele existe, se ele funciona ou não funciona. Claro, isso foi uma estratégia dele, conhecendo, fazendo a leitura da minha alma, né, da minha aura, né?
Ele falou, esse cara só vai com desafio. Aí ele me desafiou, eu topei o desafio e tive uma experiência extraordinária de uma chamado de na Índia se chama experiência de iluminação. Não é iluminação, não sou iluminado, não me iluminei, mas é chamado de experiência de iluminação, que você fica alguns instantes nesse estado. E eu fiquei alguns segundos e fiquei impressionado de ver. Depois eu descobri que isso era uma premonição de 20 anos depois disso, quando eu estive na Índia e vivi essa experiência, né? E aquilo me empolgou, e eu falei, o que foi isso e tal, e comecei a fazer perguntas para ele, ele começou a me recomendar livros, e eu comecei a me espiritualizar e buscar, né, vários caminhos. Trilhei vários caminhos da espiritualidade, até conhecer esse casal aqui de iluminados, chamado Amba Bhagavan. Deixa eu aumentar aqui para o pessoal ver. Então, Amba e Bhagavan, né? Tá vendo? É um casal de iluminados que vive em Andhra Pradesh, na Índia, né? E eles têm uma universidade espiritual chamada Oneness Movement, né? Que é o movimento da unidade. E eu fui convidado para participar dos workshops e tudo mais, e me encantei, achei fantástico. Aí larguei tudo para seguir esse caminho e acabei me tornando o coordenador e o representante do Brasil desse movimento. E aí eu viajava pelo Brasil e alguns outros países de língua espanhola, como o Chile, Argentina, Uruguai, México, Espanha e Portugal, fazendo workshops, e quem desejava se aprofundar, eu os levava para a Índia e aproveitava e fazia também outros workshops lá. E estive lá 15 vezes e aprendi bastante. E em 2010, eu senti um chamado, porque eu também sou artista plástico. Sim. Então, eu senti um chamado muito forte para voltar a fazer arte. E aí eu fui para ele, para o mestre, e disse, olha, eu acho que eu contribuí para esse movimento e tal. A gente era 21 sul-americanos, e nós já estávamos com mais de 1 milhão de participantes no workshop, quando em 2010, eu abri mão, né? Fiquei 10 anos trabalhando para a universidade. E aí, então, eu comecei, e ele me disse que me daria uma inspiração, e ele me deu mesmo uma inspiração, uma técnica chamada sombra sobre tela, né, que com o movimento da espiritualidade nós temos que olhar para a nossa sombra, né, para que a gente possa deixar a luz se manifestar, né? Então, é o que normalmente se chama a noite escura da alma, né? Então, você tem que olhar para a sua sombra. E baseado nisso, eu desenvolvi essa técnica que é luz e sombra. Eu colo objetos na tela, instalo uma lâmpada, e quando você acende a lâmpada, a sombra dos objetos colados faz a imagem do retrato que eu quero homenagear, da pessoa que eu quero homenagear, né? É muito legal, eu lembro que eu vi. E eu já ganhei 6 prêmios, 3 deles internacionais, né? E com esse trabalho, mas eu senti o chamado de voltar de novo às terapias e quer ver quando foi? Foi em 2013. Em 2013, eu, conversando com um amigo espanhol, ele me perguntou, como é que você está? Ele disse, olha, eu estou vivendo um estado de profunda paz. Eu estou vivendo um estado de êxtase. Né? Então, assim, o cheiro do sabonete, às vezes um copo d'água, às vezes uma coisa comum para as pessoas, uma folha que cai da árvore, um sorriso de uma criança, eu entrava em êxtase, eu estava entrando em êxtase e expliquei para ele isso. Ele disse, cara, como você é um egoísta, você é muito egoísta. Eu falei, por que você está me chamando de egoísta? Ele falou assim, porque você está vivendo isso e não nos ensina a viver também. Né? Aí eu falei, poxa, é verdade, né? Isso é ingratidão da minha parte, né? Eu recebi isso com tanto amor, com tanto carinho, né? E consegui entrar nesse estado, por que não ensinar as pessoas também a esse tipo de experiência, né? E então eu falei, tá bom, eu vou montar um workshop e vou levar para vocês.
E aí, então, eu escrevi uma apostila, né, dos ensinamentos que mais me tocaram, que mais me ajudaram a entrar nesse estado, porque para chegar nisso também eu andei dando umas deslizadas aí, né, não compreendendo bem os processos. E então, para ajudar as pessoas a não terem esses desvios, então fiz aí um apanhado de tudo que eu aprendi, das meditações que me ajudaram a entrar nesse estado, e estava pronto para ir para a Espanha, para fazer mais um workshop na Espanha, até que tudo começou a desandar. Então, o meu passaporte, perdi o dia, não, foi meio confuso. A menina que estava me produzindo ficou doente. O espaço onde eu ia dar o workshop se fechou, porque teve lá um problema, fechou e tal. Aí eu falei, bom, entendi, os sinais estão muito Nada claros. é por acaso. Eu não devo ir para lá. Aí, uma semana depois, uma pessoa me liga e fala assim, eu sou amigo de Diolina, e ela me disse que você tem uns cursos que você dá, que não sei o quê, eu estou começando a minha carreira de produtor, eu queria te produzir aqui em Salvador e tudo mais. Então, eu falei, tá legal. Aí, até expliquei para ele, inclusive eu ia fazer um workshop na Espanha, não deu certo, mas eu posso fazer esse workshop, adaptar ele para o Brasil e tal. Tá legal. Aí eu traduzi a apostila para português, né? E aproveitei e acrescentei um monte de outras coisas na apostila. Falei, não, vou pôr mais detalhes aqui. Aí fui para Salvador e, afinal, não aconteceu o workshop. Ele não conseguiu juntar pessoas. Na minha palestra não foi ninguém. E ele me apresentou uma pessoa para dar um curso lá em Salvador de reflexologia podal. Lá, a Fernanda, né, do Vivarte, né, lá em Salvador, na Pituba. E foi um sucesso, teve 9 participantes e tudo mais. Aí eu contei para ela sobre o workshop, ela falou assim, ótimo, então vem aqui, então daqui 3 meses você volta e traz esse workshop. Aí eu aproveitei e acrescentei mais a apostila, né? Fiz uma apostila mais preenchida e tudo mais. Aí eu parei e falei, poxa, por que não transformar isso num livro, né? Aí eu mudei a linguagem para a linguagem de livro e comecei a escrever esse livro. E aí, quando chegou lá, no momento do workshop, foi legal, foi bastante gente, né? Eu já estava com essa primeira versão do livro, né? Uma edição doméstica do livro, o Chamado da Paz. E aí, então, eu fiz esse workshop e depois começou a surgir vários workshops em Aracaju, em Recife, né? E várias vezes em Salvador, aqui em São Paulo também aconteceu. E eu fui aprimorando o livro até que eu terminei o livro faz uns 3 anos, 4 anos, uns 4, 5 anos. Eu perdi um pouco de noção do tempo com essa quarentena. Uns 4, 5 anos eu terminei o livro, então, em Recife eu lancei o livro, fiz uma pequena edição e ela se esgotou, e eu só tenho ele, no momento, só tenho ele no e-book, né? Tenho o livro no e-book. E eu resolvi transformar esse conteúdo numa terapia chamada Terapaz, né? Que é a terapia da paz. Então, o que se trata? O que é isso? É um entendimento sobre a nossa busca da felicidade. Por que eu digo isso? Porque qual é o sentido da vida? Né? Então, o homem vem tentando colocar o sentido da vida como tentando definir qual é o sentido da vida, né, por vários caminhos, né? A imagem travou, Jaqueline, estou travado, você está me ouvindo? Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Bom, eu vou continuar falando, depois vocês, se vocês estiverem me ouvindo bem, se não, eu retomo e refalo tudo novamente, né? Então, qual é o verdadeiro sentido da vida? Então, o homem vem... Bom, não sei se ela caiu, se eu continuo, né? Então, eu vou continuar aqui, né? Então, parece que a Jaqueline saiu da transmissão. Vamos ver se, quando ela voltar, se eu estou no ar ou não, né?
Muito bem. Vocês estão me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Saiu do ar, a gente vai ter que entrar de novo, tá? Só um minutinho. Bom, eu não sei se alguém está me ouvindo, mas o recado da Jaqueline, não sei se vocês ouviram, é que a gente saiu do ar, né, e que ela vai entrar novamente. Então, se você estiver me ouvindo, aguarde só um minutinho que a gente volta já, tá? Hoje, com essa chuva, né, que está chovendo bastante, eu acho que, em função disso, é que está essa dificuldade. A internet deu uma caída por causa da chuva. Vamos esperar que já já ela volta. Aí a gente vai ter que entrar de novo. Deixa eu só ver aqui. Quando voltar, eu te aviso. Voltamos, pessoal. Oi! Eu acho que voltamos, né? Eu acho que sim. Eu não sei até onde Pessoal, vocês me ouviram. sim, ó. Estamos ouvindo. É porque, por causa da chuva, deu uma caída na internet, mas voltou. Então, pode continuar. As pessoas seguiram me ouvindo ou não? Acho que não. Né? Não, caiu tudo. Certo. Ok. E até onde vocês ouviram? Alguém se lembra aí? Boa pergunta. Bom, eu estava falando sobre a minha trajetória, né? Sobre como é que surgiu o livro, né? Então, depois do livro pronto, lançado e tal, eu resolvi transformar isso numa terapia, e eu chamei essa terapia de Terapaz, a terapia da paz, aonde eu entrego ferramentas para as pessoas de como chegar a esse estado de paz que eu vivo, né? E eu fico muito feliz porque ela tem sido muito bem sucedida, muita gente tem conseguido entrar em estado de paz, né? E esse é o maior pagamento, esse é o maior presente que a gente pode dar, e eu me sinto retribuído, porque eu sou muito grato a esses mestres e a todos, porque, na verdade, é mais do que o que eles me ensinaram, basicamente é o que eles me ensinaram, mas ainda tem o meu conhecimento de física quântica, porque eu fiz um curso de física quântica, matemática, física mesmo, né? De matemática avançada, onde tinha física quântica, então eu aprendi um pouco sobre isso. Eu conheço um pouco, li um pouco sobre psicologia, filosofia, né? Então eu juntei tudo isso e os outros caminhos espirituais que eu também trilhei, então eu juntei tudo isso e trago para vocês um resumo de tudo isso, e graças a Deus tem sido muito exitoso, assim, quase todas as pessoas, claro que não é para todo mundo mesmo, mas 90% das pessoas, talvez até mais do que isso, conseguem atingir o seu estado de paz. E eu fico muito feliz e muito agradecido, né, por isso, né, por poder ajudar. Então, o que é exatamente isso? Qual é o verdadeiro sentido da vida? O que estamos fazendo aqui, né? Então, o ser humano vem tentando encontrar essa resposta, né, do qual é o verdadeiro sentido da vida, mas independente do sentido que seja a vida, se é encontrar Deus, se é servir a Deus, se é encontrar o paraíso, se é ensinar, se é aprender, não importa, o que seja que a gente vem fazer, só é possível se a gente viver. Então, o sentido primeiro da existência é viver. O sentido da vida é viver. Se você não vive, não adianta ter sentido nenhum, né? E o que é viver? O que é estar vivo, né? Então, viver, nós temos dois aspectos do viver, que é o viver presencial, que é o viver dos 5 sentidos, quando você está no presente. Será que caiu de novo? Eu não estou ouvindo Jaqueline. Não caiu, não. Não, tá bom. Ok. Então, o sentido da vida é viver, e nós temos 2 tipos de vida. A vida virtual,
que é a vida dos nossos pensamentos, a vida interna que nós temos. E a vida dos 5 sentidos. A vida das coisas que vemos, das coisas que tocamos, das coisas que saboreamos, que inalamos, né? Que escutamos. Então, nós temos essas 2 vidas. E qual é a vida real, a vida verdadeira? É a vida dos sentidos ou é a vida do pensamento? É a vida da percepção, a vida mental, né? A vida virtual. Bom, a gente não pode dizer que é a vida virtual, porque se eu falar assim, eu vou num show de rock. Aonde você foi? Não, foi só na minha mente, eu vi, eu cheguei, enfim, ouvi as músicas, tudo aqui dentro de mim. Eu posso dizer que eu vivi isso, que eu experimentei isso, eu não posso dizer que eu experimentei, eu posso dizer que eu vivi isso. Bom, num aspecto, sim, eu posso dizer que eu vivi no meu mundo virtual, né? Mas quando nós dizemos que experimentamos, que vivemos alguma coisa, nós nos referimos aos 5 sentidos. Você tem que experimentar com os seus 5 sentidos, né? Mas não que a mente não seja também parte da nossa vida, ela é parte da nossa vida também. Mas existe uma distinção muito grande do que é viver nos 5 sentidos e o que é viver no seu mundo mental. Primeiramente, o mundo dos 5 sentidos não há sofrimento, tá? Não há sofrimento. Mas, por quê? Porque o sofrimento é comparação. Para eu dizer que isso é prazer ou é dor, eu vou ter que comparar com a minha experiência anterior, né? Então, é sempre uma experiência dizer isso aqui é sempre uma comparação para eu dizer se isso daqui é bom, se isso aqui é ruim, né? Muito bem, mas por que eu estou dizendo isso? Porque, independentemente se a vida real é a virtual ou é a presencial, o que nós buscamos, o que todo ser humano busca, a busca de todos os seres, né, dos seres humanos, é a busca pela felicidade. Todo mundo está buscando felicidade, não tem ninguém que não esteja buscando felicidade. Mas tem os masoquistas. Sim, os masoquistas estão buscando felicidade. Eles acham que através da dor eles chegarão à felicidade. Mas e os que estão indo pelo caminho tortuoso? Também esses estão buscando ser felizes. Então, um criminoso, um assaltante, seja lá o que a pessoa estiver fazendo, que o senso comum diga que isso é errado e que ele próprio pode dizer assim, isso é errado, mas vai me fazer feliz. Então, ele tenta ser feliz através desses caminhos. Então, todos os seres humanos, o monge, os professores, os alunos, os buscadores, enfim, todos os seres humanos em qualquer área da sua vida está buscando ser feliz. Mas nos leva a uma pergunta fundamental: o que é ser feliz? Então, unanimemente, todos estão buscando ser felizes. O que não é unânime é o que é ser feliz. Então, cada um tem o seu conceito de ser feliz, né? Mas, de que forma nós podemos ser felizes? O que nos faz feliz? Então, o que nos faz feliz é ter dinheiro, é ter companhia, é ter espiritualidade, ter uma religião, é sentir prazer. O que é ser feliz? Se nós dissermos qualquer uma dessas coisas do mundo externo, então, por exemplo, se eu disser ser feliz é ter muito dinheiro, significa que todas as pessoas que têm dinheiro são felizes, e não é assim. Se eu disser que ser feliz é estar são, né, não ter nenhuma doença, nós vemos muitas pessoas que são sãs fisicamente, mas são muito infelizes. E nós vemos pessoas enfermas muito felizes. Nós vemos pessoas solitárias felizes e pessoas acompanhadas infelizes. Então, a felicidade, ela não está no mundo exterior. Ela está no mundo interior. Mas o que é ser, em que condição que você não pode ser feliz? Só existe uma condição que você não poderá ser feliz.
quando você estiver em sofrimento. Se você estiver sofrendo, você não pode ser feliz. Você só pode ser feliz se você não estiver sofrendo. Porque se alguém disser para você, eu estou sofrendo muito, mas eu sou feliz, essa pessoa não entende muito bem o que é ser feliz. Né? Se você está sofrendo, isso não pode ser felicidade. Né? Então, só tem essa condição de você não ser feliz, que é você estar no estado de sofrimento. Tá? Então, quando você sofre, você não é feliz. Então, podemos dizer que felicidade é um estado de não sofrimento. Ok? Muito bem, mas como que há o sofrimento? Como eu estava voltando agora para o estado presencial, você pode estar em sofrimento no mundo presencial? Não. No momento que você experimenta qualquer um dos 5 sentidos, que você está aqui nos sentidos, você não está em sofrimento. Você passa a estar em sofrimento quando você vai para o mundo virtual. E lá no mundo virtual você faz um julgamento daquilo que você está experimentando. A partir desse julgamento, você poderá sentir dor ou prazer. E isso já determina a infelicidade? Não. Mas o que vai determinar a sua infelicidade é você não aceitar aquilo que você julgou, aquilo que você percebeu do mundo presencial. Então, quando você percebe isso e você não aceita, seja lá prazer ou dor, você estará em sofrimento. Então, o sofrimento é a não aceitação. Se você não aceita o mundo, se você não aceita a si mesmo, se você não aceita o outro, né? A situação, você, o outro, o outro e a situação parte da sua aceitação, né? Como a gente mais profundamente vai perceber, então, o sofrimento está na não aceitação. Se você não aceita, você está infeliz. Mas será possível você aceitar todas as coisas? É possível você aceitar, por exemplo, uma mãe batendo numa criança pequena? Sim, é possível. Peraí, calma. É bastante complexo isso, né? Bastante difícil de ouvir, até de ouvir isso fere nossos ouvidos, dizer que uma violência contra uma criança é aceitável. Bem, vamos definir o conceito de aceitar. Tá? O conceito que eu estou levando em conta aqui é o seguinte: aceitar é você aceitar o fato de que as coisas são o que são. Mas, diferentemente de aceitar, é concordar com isso. Então, nós não podemos concordar com todas as coisas. É impossível. Se você concorda com sim, você não pode concordar com não. Né? Se você concorda com um lado, você não pode concordar com o outro lado, porque com o lado antagônico, né? Então, você terá que concordar com um dos lados. Isso, nós vivemos no mundo dual, aí você vai concordar com um dos dois lados. Mas aceitar, você pode aceitar os dois lados. As coisas são assim. Por exemplo, o sol se põe todos os dias entre, 6 e 9 horas, né? 12 horas, 9 horas da noite, lá no hemisfério norte, por exemplo. Anoitece um pouco mais tarde e tal. Enfim, todos os dias acontece isso. É possível, né, você não aceitar isso? Se você não quiser aceitar isso, você estará em sofrimento, porque todo dia vai acontecer. Eu aceito isso. Agora, eu concordo com isso? Não, eu acho que alguns dias podia ser assim, outros dias podia ser assim. Então, você não concorda com isso, mas aceitar, você tem que aceitar o fato. Existe violência no mundo, você aceita isso ou não? Como você não vai aceitar? Existe, é o que é. Está aí, né? Então, há pessoas distorcidas capazes de bater no próprio filho? Sim, existe isso. Né? Então, isso é aceitação, é você entender que as coisas existem como elas são.
Diferentemente é você concordar com elas. Então, você pode discordar? Pode, desde que você aceite, você poderá discordar e você será feliz do mesmo jeito. Mas se você não aceitar, ainda que seja algo bom, né, de consenso para a humanidade, que é algo muito legal, muito bom, que qualquer um seria feliz no seu julgamento, você dizer, qualquer um vai ser feliz com isso. Se você não aceita aquilo, você estará em sofrimento, não é porque é bom ou ruim, né? E se você aceita que aquilo que te causa dor, né, você aceitar que aquilo existe, que aquilo está aí, você não vai estar sofrendo, né, psicologicamente, emocionalmente com aquilo. Você vai estar sofrendo fisicamente, mas não emocionalmente. Então você é capaz de ser feliz nessa situação. Tá? E devemos fazer algo para mudar ou não. Independe se você vai fazer algo para mudar. Independe se você concorda ou não concorda com o fato. O que determina a felicidade não é esse fato, não é o fato de você fazer algo para mudar, ou não fazer, ou concordar ou discordar. Isso não te faz feliz. O que te faz feliz é aceitar as coisas, porque quando você aceita, você não entra em conflito interno. E o conflito interno te leva à ausência de paz. Como alguém pode ser feliz se está em conflito interno? Mas quando você tem uma aceitação, então você é capaz de ser feliz. Muito bem. Por que eu não consigo aceitar todas as coisas? Eu não consigo aceitar as coisas por 5 razões. As 5 razões que nos impedem de aceitar as coisas como elas são. Então, quando nós conseguirmos entender esse funcionamento interno nosso, da não aceitação, então nós poderemos encontrar um caminho de não conflito interno. E se a gente encontrar esse caminho de não conflito, nós estaremos a um passo de aceitar as coisas como elas são. Então, se aceitarmos coisas como elas são, se nos aceitarmos como somos, aceitarmos as pessoas ao nosso redor como elas são, e aceitar a situação como ela é, nós seremos felizes. Então, há aquele ditado que diz assim, não há felicidade, há momentos felizes. Isso é compreensível por quê? Porque a grande maioria das pessoas, ela vive num estado de sofrimento, interrompido com algumas experiências de felicidade. Então não é estado de felicidade, é experiência de felicidade. Ganhou na loteria. Nossa, teve um êxtase, ficou ali por um tempo lá em cima no estado de felicidade. Quando vem o primeiro imposto, né? Quando a pessoa começa a considerar que ela deixa de ser sua amiga e passa a ser seu provedor, passa a emprestar dinheiro para você, então olha para você e vê um cifrão, né? Quando você quer fazer amizade naquele grupo que tem a mesma condição financeira que você agora tem, e eles vão dizer assim, não, esse é um cara que veio da pobreza, não quero ele e tal. Então você se sente rejeitado no grupo do mesmo padrão financeiro que você, e você deixou de ser o amigo legal, bacana, pelas suas qualidades para aquele grupo onde você pertencia, e você passou a ser um cifrão, um dinheiro, uma possibilidade de dinheiro e tal. Então aí você começa a cair, né? Você começa a cair. Quando você percebe que o dinheiro não traz felicidade, mas traz prazer e conforto, mas isso não é felicidade, então começa a cair de novo e você volta para o estado de sofrimento. Então, nesse sentido, sim, se você está num estado de sofrimento, o que acontece? Você vai ter experiências de felicidade e outras experiências de muito sofrimento. Então, você vai ficar numa onda aqui embaixo, que tudo no universo é onda, não tem ninguém que é constante, né? Mas quando você começa a aceitar as coisas, você começa a elevar o seu padrão.
Então, você fica num estado de felicidade interrompido, eventualmente, por um êxtase ou então por uma experiência de sofrimento, que passa e você volta para o estado de felicidade. Então, existem esses dois estados, o estado de sofrimento e o estado de felicidade. E existem duas experiências, a experiência de sofrimento e a experiência de felicidade. Tá? Então, nós normalmente, as pessoas que não entendem esse conceito, elas querem ter sucessivas experiências de felicidade, para ver se elas entram num estado de felicidade. Então, como a droga, por exemplo, todos os vícios, né? Então, você tem a primeira experiência, aquela experiência te leva a uma sensação momentânea e você quer repetir, só que toda vez que você sai da experiência, né? Você vai lá na montanha-russa, aí você vai cair lá embaixo, abaixo do estado de sofrimento, né? E aí você quer de novo subir e você fica nesse zigue-zague, nessa montanha-russa de altos e baixos, né? Então, sucessivas experiências de felicidade não te levam ao estado de felicidade. A única forma de te levar ao estado de felicidade é a aceitação, é você entender e aceitar todas as coisas. Aí você começa a elevar o seu estado de felicidade. Okay? Mas a pessoa diz assim, eu vivo uma experiência de conflito ao meu redor. Né? As pessoas estão tóxicas, estão vivendo experiências muito dolorosas. Sim, é mais difícil. É mais difícil quando você leva golpes duros, né? De você manter o seu estado de felicidade. Porque uma pessoa que tem um estado de felicidade elevado, ela não está imune às emoções. Então, ela vai viver emoções também, né? E vai viver emoções de tristeza, de raiva e tal, porque não deixa de ser humano, né? E o humano tem que se emocionar. Mas ela não permanece no estado emocional. Ela vive a experiência e volta rapidamente para o seu estado de felicidade. Quando você está vivendo um momento tóxico e você compreende isso e começa a elevar o seu padrão, você pode conviver com aquilo sem levar os golpes daquela relação tóxica. Você vive sem ter a necessidade de levar esses golpes de relação tóxica. Uhum. Então, é possível você ser feliz em qualquer circunstância. E também você não tem a necessidade de continuar sendo alvo, né? Um saco de pancadas, por exemplo. Né? Então, como você se sente mais seguro, você encontra o caminho da felicidade, então você se desvincula dos seus condicionamentos. Você se desvincula da ilusão de daquela relação vai te trazer bons frutos. Não que você despreza ou que você vai romper as relações e tal, não, mas você consegue se manter numa distância suficiente para não sofrer os golpes daquela pessoa que não tem culpa de ser assim, né? Ela não escolheu ser assim, né? Mas ela está sendo agressiva, então você pode se manter distante e não levar os golpes, né? E aceitar que ela seja assim. E aí, então, você começa a estar num estado de paz. Não entra em conflito. E aí, essa ausência de conflito te leva a um estado de paz, que é um passo da felicidade. Né? E aí você começa a entrar num estado de paz. Então, como eu estava dizendo, existem 5 razões que te impedem de ser feliz. A primeira delas é você não saber quem você é. Você pensa que você é alguma coisa e tenta defender este ser que você imagina que nós chamamos de identidade ideal. O que é a identidade ideal? É a identidade que vai fazer com que você seja aceito em todos os grupos que você quer pertencer. Né? Então, existem vários grupos, o grupo do trabalho, o grupo da escola, o grupo dos vizinhos, o grupo da família, né? Existem vários grupos de relações aonde você quer pertencer, né?
Então, existe aqui o grupo dos buscadores espirituais, dos ufologistas, né? Então, você quer pertencer. Então, você precisa ter uma determinada personalidade para pertencer a cada um dos grupos. Então, se você quiser pertencer, se você vive numa relação, numa comunidade violenta de pessoas criminosas e tudo mais, você não pode ser compassivo. Você fala, tenho tanta dó, eu sou tão amoroso e tudo mais, você vai ser excluído desse grupo. Então, você quer ser uma pessoa violenta. Não, comigo é violência, eu sou... Não sei o quê. Aí você é aceito dentro desse grupo. Mas se você quer pertencer ao grupo dos ufólogos e você diz, isso tudo é uma bobagem, não existe isso e tal, obviamente eles não vão te convidar para todas as festas, né? Então você vai acabar sendo excluído. Então você quer ter as personalidades e quer ter, né, as qualidades para pertencer a grupos que você quer pertencer. Então você vai desenvolver essas qualidades dentro de você. E você pensa que você é esse conjunto de qualidades. Você é também esse conjunto de qualidades, mas é um monte de outros conjuntos, um monte de outras personalidades que você, às vezes, até você mesmo desconhece de si mesmo, né? Então, conhecer todas essas personalidades, ainda que estejam inativas dentro de você, é um dos caminhos que vão minimizar a sua dificuldade de aceitar. E nesse caso, você vai aceitar quem? Você vai aceitar a si mesmo. A si mesmo. Né? Então, quando você começa a entender você mesmo, você começa a aceitar a si mesmo. E isso é fundamental, porque o que você não aceita no outro é o que você não aceita em si mesmo. E se você luta contra isso dentro de você, você não concebe que o outro não lute contra isso e expresse isso. Inconscientemente é isso que acontece. Então, tudo que você rejeita fora de você é porque você tem dentro de você e luta contra ele. E se você luta dentro, você luta fora, porque o mundo exterior é espelho do seu mundo interior. Então, você começa a aceitar a si mesmo, e quando você começa a aceitar a si mesmo, você começa a aceitar o outro. Um exemplo disso é São Francisco. São Francisco uma vez caminhava no bosque, numa trilha, e ele se deparou com um enforcamento. E ele tentou impedir o enforcamento e disse, por favor, não faça isso com meu irmãozinho. Ele disse, não é seu irmão, esse aqui é um criminoso. Ele disse, mas eu também sou criminoso. Se vocês querem enforcar um criminoso, enforque a mim, que eu sou o pior de todos os criminosos. E solta o meu irmão. Né? E todo mundo achou, como você é um criminoso? Você só faz o bem. É porque ele conseguia compreender que dentro dele existia um criminoso, embora esse criminoso talvez nunca tenha se manifestado, mas estava dentro dele. E ele conseguia enxergar esse criminoso dentro dele. Então, por isso ele conseguia amar aquele criminoso, porque ele se identificava. E toda vez que você se identifica, move dentro de você a empatia. Tá? Então você se torna empático, você se torna compassivo com o seu irmão, com aquele que é igual a você, com aquele que é parecido com você, com aquele que é semelhante a você. E quando você exalta, exacerba a diferença, você cria dentro de você justamente o oposto. Você cria a aversão, você cria a separatividade, a raiva, o ódio, o desejo de destruir. Quando você tenta dizer, eu não tenho isso, eu não sou assim, eu sou o oposto disso, então eu quero destruir isso. Em verdade, o nosso desejo de destruir aquilo que nós vemos fora de nós é porque nós temos o desejo de destruir dentro de nós. Nós temos exatamente aquilo que está fora. E nós estamos combatendo porque achamos que é errado e nós não aceitamos em nós. Se você não aceita em si, você não aceita fora de você. E aí começa o conflito.
E aí começa. O conflito interno se expressa no conflito externo. E o seu mundo vira um mundo de sofrimento, um mundo de guerras. Tá? Então, o primeiro caminho para aceitar todas as coisas é aceitar a si mesmo. E para aceitar a si mesmo, você precisa conhecer todas as personalidades ativas e não ativas dentro de você. Um outro exemplo é Chico Xavier. Né? Então, Chico Xavier teve uma oportunidade que um repórter fez uma entrevista com ele, e ao final o repórter disse assim: nossa, o senhor é um homem muito elevado. E Chico Xavier disse: o quê? Eu estou no nível dos vermes. E o cara ficou encantado com aquilo e estava saindo, e quando ele estava saindo, ele relata que Emmanuel soprou no ouvido dele o seguinte: os vermes fazem tudo que Deus quer. E ele: ei, moço, volta aqui, volta aqui, volta aqui. E o homem voltou curioso: o que será? Falou assim: eu não estou no nível dos vermes, não, estou abaixo do nível dos vermes. Então, o que é aquilo? É você reconhecer a sua própria sombra. Tá? Então, quando você reconhece a sua própria sombra, você aceita o outro como seu irmão. Mesmo que você nunca tenha manifestado aquilo, mas que existe dentro de você. Então, você começa a ver semelhança entre você e o outro, e isso te leva ao amor, à compaixão. Tá? Então, você começa a dissolver as diferenças. Uma outra experiência que a gente pode falar é sobre Madre Teresa de Calcutá, quando alguém disse também para ela assim: nossa, Deus deve falar com a senhora todos os dias. E ela disse: engano seu, Deus nunca falou comigo, eu nunca mereci. Né? Então, veja, se Madre Teresa não mereceu, né? Então, é isso, é você reconhecer o seu lado sombra, a sua escuridão. Quando você reconhece essa escuridão dentro de você, você dá espaço para que a luz se manifeste. Né? Muito bem, essa é a primeira. A segunda razão que nos impede de aceitar as coisas é o fato de condenar as pessoas, que é uma derivação dessa primeira, né? Quando você condena as pessoas, em nenhum momento isso vai gerar um sentimento positivo, amoroso dentro de você. Tá? Então, quando você acha que alguém merece um castigo, nesse momento você não está tendo um bom sentimento. Às vezes a gente pode até afirmar uma coisa que não é tão verdade. Que a gente vai dizer assim: vou ensinar uma coisa para ele. E aí você deseja ou promove um castigo para a pessoa. Será que você está realmente preocupado com o crescimento do outro? Que você está fazendo isso para o crescimento do outro? Dificilmente. Se você está o condenando a pessoa, dificilmente esse sentimento ele é amoroso, compassivo e construtivo. Então, toda vez que você condena alguém, você inunda a sua alma de veneno. Mas, será que é possível não julgar? Né? Como eu disse aquele exemplo, você vê uma mulher, uma mãe, batendo numa criança pequena, e você vai dizer: não julgo. Porque muitos caminhos espirituais pregam isso, assim, você não deve julgar. Mas será que é possível viver sem julgar? Não, não é possível. Não é possível, porque mente é julgamento. Então você julga desde o momento que você acorda. Você fala: abro os olhos ou não abro os olhos? Isso é um julgamento. Levanto ou não levanto? É um julgamento. Né? Aí você vê uma pessoa fazendo uma coisa, você não vai julgar, não vai dizer se isso é bom ou se é ruim. Então você vai tomar um líquido que está num copo, você não vai julgar se isso é bom ou ruim. Não, se você fizer isso, você vai durar muito pouco tempo. Nós precisamos julgar aquilo que é bom e aquilo que não é tão bom e aquilo que é ruim.
Então, a mente é julgamento, e graças à mente julgar é que nos permite a crescer. Então, viver sem julgar é possível? Não. Mas viver sem condenar as pessoas, sim. Aliás, eu me lembrei o seguinte, que eu tenho uma amiga muito, muito bacana, ela é juíza, né? E ela é mãe do rapaz que eu acabei de fazer uma obra de arte para ele, né? O Gustavo, meu grande amigo Gustavo. A mãe dele, ela é juíza, né? E uma vez ela me falou uma coisa muito importante, que isso me fez entender esse ensinamento profundamente. Ela disse o seguinte: toda a ação ela é passiva de julgamento e condenação, mas não as pessoas. Olha que coisa profunda e bonita, né? Ninguém deve ser condenado. Ninguém deve ser condenado. Mas as atitudes, sim. As atitudes devem ser condenadas. Né? E devem ser trabalhadas para impedir a reincidência das ações. Né? Por que nós não devemos condenar as pessoas? Porque nós condenamos as pessoas que erram, certo? As pessoas que acertam, você não vai condená-las. Então, temos um ponto aí. Quem erra é sujeito à condenação? Bom, quem é que erra a propósito? Fala assim, não, eu vou errar mesmo, eu quero errar. Ninguém erra porque quer errar. Né? Então, eu até gosto de fazer essa brincadeira, quando eu faço os workshops e tal, eu faço essa brincadeira. Eu coloco um alvo a 3 metros de distância, ou um pouco menos, e dou 3 dardos para a pessoa e digo assim, acerte os 3 dardos no alvo. E, obviamente, a pessoa erra. Por que ela erra? Ela não quer acertar o alvo? Ela quer acertar o alvo. Ela acha que acertar o alvo é o correto? Ela acha que acertar o alvo é correto, mas ela não tem treinamento para acertar. Então, esse é um dos motivos que a pessoa erra, porque ela não está preparada para acertar. E qual a outra razão? Quando ela acha que ela não quer acertar o alvo. Porque ela acha que o melhor a fazer é errar o alvo. Quando ela acha que é errar o alvo, então ela vai errar o alvo porque achando que errar o alvo é o certo. Então, uma pessoa que comete um erro, ainda que o senso, como eu disse, ainda que o senso comum diga que isso é errado, e ela tem ciência, e não consciência, ciência, né? Ela sabe que o senso comum é dizer que isso é errado, mas ainda assim ela faz porque acha que aquilo lhe trará felicidade. Então, uma pessoa que rouba, né? Pessoa que rouba, o senso comum é dizer que roubar é mal, não é bom. Mas a pessoa se ilude achando que se ela tiver aquilo, se ela experimentar aquilo, ela vai ser feliz. E aí ela mede, né, o senso comum de dizer que aquilo é errado e o prazer e a felicidade que vai trazer aquilo para ela, então ela resolve roubar para ser feliz. Né? Não estou fazendo nenhum atributo de juízo em nenhuma das coisas, nem que roubar é ruim e nem que roubar é bom. Né? Só estou colocando a situação. Então, essa pessoa vai fazer isso porque ela acha que o resultado disso vai fazê-la feliz. Tá? Então, ela não sabe aonde está a felicidade, e aí ela erra por isso. Ou ela quer... Encontrei um amigo agora que diz que está com efizema pulmonar, mas que não consegue parar de fumar. Então, ele sabe que parar de fumar é o certo, mas ele não consegue parar de fumar. Ele está viciado, né, no fumar. Né? Então, é exatamente isso. Quer dizer, uma pessoa que está condicionada àquela experiência, ela tem dificuldade de fazer o certo, ainda que ela queira fazer o certo. Por isso as pessoas não podem ser condenadas. Tá?
Bom, existe uma série de outras razões, mas se eu for me delongar aqui, né? Então as pessoas não devem ser condenadas. Mas as situações, sim. As situações devem ser condenadas. E devem ser impedidas de reincidência. E devem ser corrigidas, né? O ideal seria que fossem corrigidas. Então, se você vê, por exemplo, esse exemplo que eu dei, da mãe que bate na criança. Então, eu não vou condenar essa mãe, mas eu vou condenar essa atitude. E eu posso denunciar esta mãe para que ela seja afastada dessa criança para poupar essa criança. Por exemplo, não estou dizendo que isso é o certo, nem que é o errado, eu não estou aconselhando ninguém a fazer nada. Só estou dizendo que, por exemplo, pode ser isso. Se eu estiver realmente com meu coração compassivo, eu vou pensar num meio de curar essa distorção desta mãe, entregando-lhe muito, muito amor, para curar essa distorção que ela tem com relação à experiência do filho. Então, essa é uma das situações. E, em terceiro lugar, se eu ainda tiver um sentimento profundo, incondicional, eu vou trabalhar politicamente para que aquele fator político que gerou essa distorção, né? Essa fábrica de pessoas distorcidas, que ela seja desfeita, né? Então, a justiça social faz com que diminua a violência na população, né? Então, teríamos que trabalhar politicamente numa forma mais incondicional. Numa forma condicionada, eu deveria trabalhar para curar esta mãe, fazer com que ela despertasse a compaixão pelo seu próprio filho, entendesse que aquele caminho não vai levar a uma correção, e sim um recalque, um trauma nesta criança. E que ela pode até nem fazer aquilo que você está querendo corrigir, mas não porque ela tem consciência, mas porque ela está recalcada, né? Então, você ensinou isso para essa mãe, né? E quiçá, mais tarde, quando ela está compreendida, quando ela está amorosa, quando ela está... você pode juntar novamente esta mãe a este filho, que é fundamental que a mãe esteja com seu próprio filho. Então, é esse entendimento, né, que vai te ajudar a aceitar as coisas. Então, ninguém é culpado de ser o que é, nós somos frutos do meio, tá? E o nosso livre-arbítrio não é tão livre quanto nós pensamos. Mas também é um assunto bastante profundo e delicado para a gente desenvolver, mas fiquemos com isso por enquanto. Então, ninguém erra a propósito. Você erra porque você pensa que está acertando ou porque você tem noção do certo, mas ainda não consegue fazer. Então, você não é digno de condenação, mas os seus atos, sim. Seus atos influenciam todo mundo, traz consequências para todo mundo, e se ele está equivocado, se ele não está sendo benéfico para o coletivo, então ele tem que ser corrigido, né? Então, seu ato tem que ser punido, tem que ser corrigido, o ato e não a pessoa, tá? Então, o ato de condenar, o antídoto do ato de condenar é jamais condenar as pessoas, tá? Porque aí você não se contamina e não comete uma injustiça fora de você, né? Esse é o segundo, né? A segunda causa, né? O segundo instrumento de fazer você aceitar as coisas. Em terceiro lugar, são os apegos, tá? Os apegos. Então, nós nos apegamos a situações, nos apegamos a pessoas, nos apegamos a coisas, nos apegamos a ideias, a filosofias, a religiões, né? Se apega até dentro da ciência, né? Existem discussões dentro da ciência. Então, quando um cientista traz uma inovação, aqueles mais conservadores, eles ficam presos àquela coisa e não se libertam,
daquilo, né? Então, eles ficam presos e sofrem. Então, o sofrimento do apego, a pessoa fica apegada a um lugar, né? O lugar é perigoso, o lugar é nocivo, o lugar é tóxico e tudo mais, mas a pessoa não sai daquele lugar, ela é capaz de morrer presa naquele lugar e não sai. A pessoa é presa dentro de uma religião, ela está sendo explorada, ela está sendo maltratada, ela está sendo... e ela permanece presa dentro daquela religião, ela não consegue abrir mão de se libertar. É presa numa casa, é presa numa cidade, é presa num conceito, num valor social, num valor... Quer dizer, a pessoa está presa, está apegada a uma coisa. Eu, certa vez, eu morei uns 7 meses na margem do Rio São Francisco e não tínhamos nem energia elétrica, nem água encanada naquele momento. E nesse momento eu tive uma experiência muito interessante, que eu cruzei com um sertanejo e perguntei a ele do que ele vivia, né? E ele me disse que ele vivia de caçar micos. Então, como eu tenho uma afeição aos animais, então eu a princípio me retraí um pouco, fiquei um pouco assim, mas depois eu disse, poxa, ele não tem culpa de ser o que é e eu não vou deixar de aprender com ele, né? Então eu disse, como é que você caça o mico? E ele disse, é fácil, eu pego uma cabaça, não sei se vocês conhecem uma cabaça, né? Nem todo mundo. No Nordeste é muito comum a cabaça, aqui no Sul, né? No Sudeste do Sul não é tão comum, então muita gente não conhece. A cabaça parece uma pera de madeira, parece que ela é feita de madeira, é uma casca bem dura, parecendo que é madeira, né? Bem brilhosa, assim, né? E tem um formato de uma pera, assim, ou então de uma abóbora, mais ou menos, assim, né? Então, parece que ela é feita de madeira. E ela é oca dentro, né? Então, ele diz, você pega uma cabaça, você amarra uma corda, amarra no chão, faz um buraco nela, coloca a castanha lá dentro e joga umas migalhas de castanha fora. O mico vem comer aquelas migalhas, vê que tem uma castanha dentro da cabaça, enfia a mão dentro da cabaça, segura a castanha e com a mão fechada, a mão dele não passa no buraco e ele fica preso. E aí o sertanejo disse assim, e aí você pode bater, você pode até matar o bicho que ele não vai abrir mão. E o pior é que eu tenho que quebrar a cabaça para não ferir a mercadoria. Né? Ai meu Deus, mercadoria, né? Um ser vivo que sente tudo. Mas para ele não conseguia enxergar assim, ele só conseguia ver uma mercadoria ali, né? Enfim. E isso me trouxe um ensinamento profundo. Por quê? Porque nós fazemos a mesma coisa. Nós seguramos a nossa castanha. Às vezes é um companheiro, uma companheira que é muito tóxica e que está te fazendo muito mal, mas você não larga, você fica segurando, você fica sofrendo mais ali, né? Você às vezes fica preso numa profissão, aquela profissão, nossa, te destrói, mas você fica preso àquilo. Então você não abre mão da castanha, como o mico faz. Então, quando a gente olha o mico e fala, como ele é burro, mas nós fazemos exatamente a mesma coisa, né? A gente fica apegado. Então, desapegar-se é fundamental para a gente aceitar as coisas como elas são. Então, eu diria que os conceitos, a verdade, né, sobre as coisas, elas são como um corrimão de escada, né? Então, se você se apegar a uma parcela do corrimão, vai ser ótimo, porque eles vão te ajudar a subir 2 ou 3 degraus, no máximo 3 degraus, dependendo do tamanho desses degraus. Mais do que isso, é impossível você continuar crescendo segurando esta parcela, esta parte ou esse aspecto desta verdade. Você precisará abrir mão desta verdade para buscar uma verdade mais elevada e te ajudar a subir mais 2 ou 3 degraus e assim sucessivamente. Você vai precisar sempre largar a verdade obsoleta para uma verdade de uma dimensão mais elevada, de uma espiral mais elevada, né? Então, a verdade ela nos serve para isso, para nos ajudar a crescer, mas não para nos apegarmos. Então, pode ser que uma pessoa tenha sido fundamental na sua vida para você dar um passo.
mas depois você fica preso a esse passo e não consegue dar mais passos. Então, às vezes, não sei, não é que estou dizendo que temos que desapegar de todas as pessoas, sim, temos que desapegar, mas não abandoná-las, né? E não abandonar essas verdades, né? Então, às vezes, ela só te serve para um período e depois você terá que ter outro tipo de experiência para crescer, né? E, às vezes, uma religião, uma filosofia, uma ideia, e assim acontece inevitavelmente, porque nós não pensamos como pensávamos na adolescência. E nós não vamos pensar daqui a 10 anos como estamos pensando hoje. Nós temos o impulso, graças a Deus, do crescimento. E aí nós temos que crescer, e para crescer é preciso abrir mão destas verdades. Então há um provérbio chinês que diz assim: para você encontrar a verdade, é necessário você abandonar todas as suas certezas. Então aquilo que você hoje tem certeza, amanhã não será tão certo assim, né? E eu aprendi com uma pessoa que me disse que quando uma pessoa está coberta de razão, ela está coberta de razão. Aí ela não escuta e não vê nada, porque ela está coberta, né? Ela só consegue olhar para si mesma, né? Então, é necessário abandonar as suas certezas para ver a verdade, né? Ainda assim, só conseguiríamos ver uma pequena parcela da verdade. A verdade é muito maior do que a gente é capaz de perceber, né? Então, a gente só consegue ver uma pequena versão, um pequeno ângulo da verdade, né? Tá? Então, tem muito mais para dizer sobre a verdade, né? Toda a verdade ela é relativa a um ponto, né? Um ponto de vista. Ela é efêmera, ela muda com o decorrer do tempo, né? Ela é angular, depende do ângulo que você está olhando, a verdade é diferente. Se você colocar o número 6 no chão, cada uma das pessoas do lado deste número vai jurar que o número é diferente. Para uma será 9, para outra será 6. Então a verdade é angular, né? Ela é imprecisa, porque os nossos sentidos é impreciso, não consegue ver todos os sons, todas as cores, todos os sabores, todos os odores, todas as sutilezas, né, da forma, nós não conseguimos perceber. Então, nossos 5 sentidos são limitados. Como é que a gente pode ver a certeza, né? Toda certeza é absoluta, né? Mas existe aquele exagero da linguagem que diz certeza absoluta. Não existe certeza absoluta, porque toda certeza é absoluta. Mas, digamos, vamos nos permitir esse exagero e dizer que a certeza absoluta não existe. Só existe a certeza relativa para um objetivo, um momento, uma experiência, né? Então, a verdade também, além de ser imprecisa, ela é subjetiva, porque depende da experiência de cada ser humano. Ele vai olhar para um objeto e vai ver aquele objeto completamente diferente. Para uns vai ser extremamente nocivo, para outros vai ser extremamente benéfico, né? Então, a subjetividade também deixa com que a verdade não seja absoluta, né? Que não haja absolutismo da verdade. Então, baseado nisso, nós nos apegamos porque acreditamos numa verdade. Então, para desapegar, nós temos que entender que as verdades não são absolutas, elas são como corrimão. Te ajudou? Ótimo. Agora você tem que largar ela e segurar outra parte desta verdade, que vai te ajudar a subir mais degraus, tá? Então, esse é um dos impedimentos de aceitarmos as coisas, né? É o fato de que não há verdades, apenas percepções. Nós apenas percebemos uma parcela daquilo que chamamos de verdade, né? Há um evento muito legal, muito interessante, quando um índio norte-americano foi chamado para testemunhar de um julgamento e pediram para ele jurar e dizer a verdade. E ele disse: eu não posso jurar e dizer a verdade.
Todo mundo pensou que porque ele tinha outra religião e tudo mais, por isso ele não podia jurar, e falava para ele se existia algum objeto sagrado que ele pudesse jurar, né? Dizer a verdade. Ele disse, eu não posso jurar dizer a verdade, eu só posso jurar dizer aquilo que vi. Olha que bonito, né? Aquilo que eu vi necessariamente não é a verdade, né? É aquilo que eu pude perceber, né? Então, isso é o desapego, né? Então, isso nos ajuda a aceitar as coisas quando nós entendemos que não há verdades, apenas percepções, né? O quarto, né? A quarta razão da nossa dificuldade de aceitar as coisas é o nosso medo, né? Então, o medo, ele nos impede de aceitar todas as coisas. E o medo, ele é bom ou ele é mau? É algo bom ou é algo mau? Né? Então, existe um outro, eu gosto muito dos provérbios chineses, existe um outro provérbio chinês que diz assim, o sol é tão prudentemente distante que pode ser benéfico. Olha que bonito isso, né? Ou seja, se ele tivesse mais próximo ou mais distante, estaríamos Não perdidos. seria bom. Não seria bom, né? E também no sol, na distância que está, se a gente ficar no sol a pino, sem proteção, sem nada, né? Isso poderá nos fazer mal. E se a gente ficar muito tempo sem receber os raios de sol, também nos faz mal, né? Então, o medo, ele é bom ou ele é mal? O medo, ele é bom dentro do instinto de sobrevivência. O medo nos ajuda a sobreviver. Se não tivéssemos medo de atravessar a rua, atravessaríamos sem olhar para os lados. Não iríamos durar muito tempo, né? Então, dependendo do trânsito que você tivesse acostumado a atravessar, você ia acabar sendo atropelado. Então, é bom ter medo de ser atropelado? Sim, é bom. Se nós não tivéssemos medo de perder os dentes, estaríamos com os dentes todos cariados, porque não iríamos escovar os dentes. Então, nós temos medo, né, de perder os dentes, aí nós escovamos nossos dentes, né? E muitas coisas nós fazemos, tomar banho, por exemplo, né? De ser rejeitado no grupo porque você não está cheiroso, né? De ficar doente, né? Então, nós temos medo e nós vamos fazer isso. Mas, por exemplo, quem tem toque, por exemplo, que tem medo de se infectar com bactérias e tal, que lava a mão 5, 6 vezes no dia, 7, 8 vezes em cada minuto, né? Que toma banho por 4, 5 horas seguidas, né? Então, é um medo de preservação? Sim, mas ele é bom ou ruim? Bom, aí ele já passou da intensidade, então, e do tempo de duração, né? Então, quando ele é intenso demais e prolongado demais, ele faz mal. Então, nós precisamos ajustar o medo dentro da condição necessária para ser benéfico. Então, o medo é bom? Sim, desde que esteja na intensidade e tempo adequado. Imagina, você vai atravessar uma avenida e 3 horas antes o seu coração começa a acelerar, porque você tem medo de atravessar a avenida. Isso é bom ou ruim? Isso é muito ruim, porque tira a sua qualidade de vida. Ele está se prolongando por muito mais tempo do que deveria. Então, ele tem que ter medo? Sim. Quando? Quando você está à beira de atravessar a rua. Então, aí vem o medo e fala, opa, deixa eu ver, para cá, para lá, não tem carro, então posso atravessar. Né? Ou fica olhando para o semáforo e fala, opa, verde, ainda assim olhe para cá, para ver se está sendo obedecido, né? Se estiver sendo obedecido, então eu atravesso. Esse medo não é bom? É ótimo, necessário e fundamental, né? Mas se ele for exagerado e demais, então ele passa a ser ruim. Então nós temos que ajustar o nosso medo para que ele seja saudável. E o medo é uma das grandes causas que nos impede de aceitar as coisas, né? Então, quando nós estamos com o nosso medo justo, então nós somos capazes de aceitar todas as coisas, tá? Então, isso é fundamental. E uma coisa muito importante que a gente precisa saber é o seguinte: aonde há medo, não há amor.
Não quero dizer que você não pode amar quem você sente medo. Você pode, mas no momento que você está com medo, isso não é amor. No momento do medo, não é amor. Não é uma sensação agradável, não é uma sensação boa, não é uma sensação que te faz crescer. Então, o medo, aonde há medo, não há amor. Tá? Então, o amor não tem medo. Você não tem medo do que você ama. Então, você pode ter as duas coisas? Pode. Você pode sentir as duas coisas pela pessoa, mas não ao mesmo tempo. Quando você está com medo, você não está amando. Se você tem muito medo durante muito tempo, significa que você está amando pouco. Verdade. Tá? Porque não dá para amar enquanto você está com medo. Então, o medo é um dos impedimentos. Então, nós temos que aprender a ajustar o medo. E quinto e último é o desejo. Eu brinco e faço a metáfora de que andar de bicicleta, né, a força da pedalada, né, é o desejo. Então, os pedais são o nosso desejo, que nos coloca em movimento e é fundamental. E o medo são os freios. Sem os freios, nós iríamos aumentar a velocidade até se chocar. Então, seria... E sem o desejo, não saímos do lugar. Né? E eu descobri uma coisa muito bacana, que é a origem da palavra desejo. É muito bonito, muito poético. Desejo vem da origem latina, chamada da palavra desudere. E desudere literalmente significa estrela cadente. Né? Então, muito provavelmente, o homem da antiguidade, quando via uma estrela cadente, ele supunha que Deus estava trazendo luz para a Terra. E então ele colocava um desejo, né? Uma aspiração dele que aquela luz cumprisse isso. Por isso que ainda hoje, quando a gente vê uma estrela cadente, a gente diz, faça um desejo. Né? Porém, a estrela cadente já é o desejo, porque desejo, desudere, é estrela cadente. Né? Então, é muito bonito. Então, não é possível que a gente viva sem desejos. Então, o desejo é fundamental. Né? Então, nós temos que desejar, porque o desejo é a energia, é o nosso motor que nos move, né? Que nos move, que nos coloca em movimento. Né? E o freio, que é o medo, ele é fundamental porque a gente não pode ficar na velocidade submetida ao desejo completo, porque senão a gente se perde. Né? Então, o segredo de manter o desejo controlado é a gente investir na vontade. A vontade tem que estar acima do desejo sempre, senão a gente perde o controle. Tá? E então é isso. E o que é essa terapia da Terapaz? É uma terapia onde eu ajudo as pessoas a encontrarem ferramentas para ajustar estas 5 causas que dificultam a aceitação. Então, quando as pessoas começam a aprender a usar essas ferramentas de aceitação, né, que te ajudam a aceitação, elas começam a sentir um prazer na vida, uma empolgação na vida, uma vontade muito grande de viver e uma alegria, uma paz interior profunda. Então, isso me deixa muito feliz quando eu vejo o resultado nas pessoas, né? Quando elas entendem isso e começam a usar essas ferramentas, é uma maravilha, é uma coisa fantástica. Isso é o meu pagamento, é a minha satisfação maior e define, inclusive, a minha missão na vida, que é ajudar as pessoas a encontrar a paz. Né? Então, eu sou muito contente e muito feliz por isso. Isso é muito importante. Aí eu estou aqui aberto a perguntas, né? Então, se as pessoas quiserem me perguntar, se ficou alguma dúvida, alguma coisa onde eu pudesse esclarecer. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não, ninguém perguntou nada. Isso pode ser 2 coisas, né?
Então pode ser que eu expliquei muito bem e ninguém ficou com dúvida. Eu acho que você explicou muito bem. Oh, mas também pode ser que ninguém entendeu nada, né? Então não tem nem como Ah, perguntar, né? entendeu Então, sim, porque você explicou muito bem explicadinho, não tinha como não entender. Você acredita que você falou que a sua internet estava ruim? Mas a ah, minha internet é que estava ruim depois. Porque é, eu estava parecendo um fantasma da ópera. é. Por isso que eu não fiquei muito aqui. Agora ela melhorou, voltou no normal, porque parou de chover. Mas quando Será eu que é olhei assim, eu falei, contagioso? gente, eu tô parecendo um espírito, assim. Será que é contagioso? Será que passou daqui para cá? Ah, provavelmente, viu? Provavelmente. A sua tava ótima. É, você viu? Ela estabilizou, né? No começo a gente E estava a minha muito. desestabilizou totalmente. É, Agora que voltou. Mas tá ótimo, Marco. Foi muito bom, você esclareceu direitinho. Gostei uhum, muito. E os contatos do Marco, do canal dele, tá aqui na descrição da live. Também tem o WhatsApp dele, quem quiser entrar em contato para saber uhum. mais sobre curso, sobre qualquer coisa que vocês quiserem perguntar para ele. Muito obrigada, gratidão. Ah, foi um prazer enorme e conte comigo sempre, sempre que vocês quiserem, tiverem vontade. Então, estarei aqui à disposição de vocês. E é isso aí. Deixa eu te Gratidão. tirar. Até mais. Até Beijo. mais, querida. Beijos. Então, pessoal, terminamos mais uma live hoje. Infelizmente, vocês desculpem, mas eu estava parecendo um fantasma, a minha imagem. E eu não tinha percebido, porque como eu fico na página do StreamYard, a gente não percebe, a gente vê a imagem normal. Mas quando eu fui olhar pelo YouTube, eu quase caí dura para trás. Aí eu falei, não, é melhor eu ficar do lado de fora para ninguém me ver. Agora que parou a chuva, que a minha internet voltou no normal e que eu tô parecendo normal, né? Mas enfim, o importante é que a internet do Marco estava boa e ele conseguiu passar tudo direitinho. E eu espero vocês amanhã, às 20 horas. Nós vamos ter uma live super interessante. Nem vou contar, quem quiser vai lá no canal e procura sobre o que vai ser a live de amanhã. Mas só posso dizer que vocês vão amar. Vai ser muito, muito top. A Márcia que está falando que anotou os 5 passos, que o Marco foi muito claro. Tá vendo, Marco? Ó, foi claríssimo. Todo mundo entendeu sim. Então é isso, pessoal. Até amanhã às 8 horas da noite. Um abraço e até mais.